Olá pessoal, boa noite a todos. Hoje é o nosso dia de bater um papo. Eu estou aqui conversar um pouquinho sobre os 5 passos para quebrar o ciclo da ansiedade e a compulsão alimentar. Liberte-se do controle. Decentro. Estamos esperando aqui o Instituto André Araújo. Bom, acho que entrou todo mundo, está entrando. A Érica entrou. Érica, me dá um alô, vê se tá tudo ok. A Thaís entrou. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Érica? Prazer ter vocês conosco. O Instituto André Araújo também entrou. Vamos dar um tempinho para chegar mais algumas pessoas. Nós vamos trabalhar hoje os 5 passos para quebrar o ciclo da ansiedade e a compulsão alimentar. Liberte-se do controle. Vamos falar um pouquinho sobre isso, as estratégias para que a gente possa combater a obesidade. Sabendo que a obesidade é uma doença incurável, né? Como é que nós podemos estancar? Como é que nós podemos ter controle disso? Tá? Então, eu gostaria que vocês que estão entrando pudessem participar, a gente. Oi, Bianca, tudo bem, querida? Que bom ter você aqui conosco. Queria que você pudesse participar e não sai daí não, hein? Ó, tá entrando um pessoal, entrando uns amigos. Vamos dar mais um tempinho. Se vocês puderem ir mandando para o pessoal aí, para os conhecidos, vai ser bom. Bianca, dá um alô aí. Breno, seja bem-vindo. Lembrando que hoje nós vamos tratar dos 5 passos para quebrar o ciclo da ansiedade e a compulsão alimentar. Liberte-se do controle. Tá bom? Fiz tem um esquema para a gente bater um papo, a gente falar um pouquinho sobre isso. Eu gostaria que se você pudesse, se você trouxesse um pouco da tua experiência, do que é lidar com a obesidade, do que é lidar com essa doença incurável, a partir do momento que você começa a perceber que você lida com uma doença incurável, o que é isso? Quando você tem, quando você percebe isso, né? Porque uma coisa é a gente ouvir falar, outra é quando a gente tem e começa a lidar com isso. Então você faz uma dieta, perde alguns quilos, depois você, por uma razão ou por outra, você para e, e você ganha esses quilos em dobro. O que é isso? Né? Que decepção, que dificuldade. E aí a gente tenta de tudo até chegar na bariátrica, que é uma das ferramentas maravilhosas para isso. Mas daí depois tem os processos da bariátrica, depois volta tudo como era antes. Por que muitas pessoas têm a recidiva, têm o reganho de peso e volta tudo como era antes? Né? Vanessa, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, querida. Você já se pegou devorando um pacote inteiro de biscoito sem perceber? Ou talvez você tenha sentido aquele nó no estômago, assim, que só parece aliviar com uma barra de chocolate? Se sim, se você está sozinho, você acha que você está sozinho? A ansiedade e a compulsão alimentar, elas são problemas comuns que afetam muitas pessoas. Mas a boa notícia é que existem maneiras de quebrar esses ciclos viciosos e retornar ao controle da tua vida. Você pode ter controle da tua vida em relação a isso. Então nós vamos embarcar nessa jornada e a gente vai poder perceber um pouco dessas emoções e descobrir, né, se você pode se libertar desse controle. Eu trouxe aqui algumas
algumas situações que a gente vai poder conversar um pouco, né, nesse início, como é que nós podemos trabalhar com isso? Primeiramente, você precisa entender que você tem um problema, né? Porque muitas pessoas, elas não têm essa percepção de que aquilo é um problema. E aí fica difícil, né? Fica bem difícil. Então você precisa perceber que você tem um problema, tem uma dificuldade, né? O primeiro passo é você resolver qualquer problema, para resolver esse problema, é você reconhecer que você tem esse problema. Parece óbvio, mas muitas vezes nós negamos, nós minimizamos, né, esse comportamento. E aí, o que acontece? A compulsão alimentar, frequentemente, ela está ligada às emoções mal resolvidas, como ansiedade, como estresse, como tristeza. E, essencialmente, entender que comer em excesso não é uma falha de caráter, como muitas pessoas falam. Né? Olha, puxa, a pessoa não tem, puxa, você não tem força de vontade. Quantas vezes as pessoas não jogam isso, né? Quantas vezes que as pessoas falam, olha, você não tem força de vontade, né? Então, pensando nisso como um alarme de incêndio, né? O som é irritante, não é um problema, mas sim é o fogo que está alertando. O alarme tocou, ele está querendo mostrar para você o quê? Que alguma coisa está acontecendo. Imagina você que é um personal trainer da mente. Né? Teu trabalho é identificar os gatilhos emocionais que vai levantar, que vai levar à compulsão alimentar. Então, se você mantém um diário alimentar, se você anota e não, você não anota não apenas o que você come, mas também o que você sente, né, depois de comer. Isso vai te ajudar a identificar quais são os padrões de gatilhos emocionais que você tem. Então, você que está me ouvindo agora, oi Adriana, tudo bem, querida? Você que está me ouvindo agora, você reconhece que você tem um problema? Você reconhece, você já passou por dificuldades, você sabe, né? Você passa por isso, você consegue, você come e não consegue parar, você come escondido, você come até passar mal. Como é que é isso? Né? Eu sempre lembro da questão do adicto, né? Como nós trabalhamos com uma pessoa que ela é adicta. A coisa mais difícil que tem é entender que o indivíduo não pode mais beber. Né? Então, quando você fala para alguém assim, olha, você é adicto, você fica sem bebida, ele fala, não, na hora que eu quiser eu paro. Tá, mas quando ele tenta, ele não consegue. E isso demora um tempo para a pessoa perceber. E é isso, a mesma coisa acontece na questão desse mecanismo de compulsão alimentar. Por quê? Se você é uma pessoa que come e não consegue parar, se você pega uma barra de chocolate que você mais gosta e fala, eu vou comer só um pedaço, aí você não consegue, você come uma, e de repente daqui a pouco você está comendo outra, tem alguma coisa que você tem que perceber. Talvez você precise reconhecer um problema. Se você é uma pessoa que socialmente você está numa festa, você está se socializando com as pessoas e tem um monte de comida ali e você já chegou num ponto que você não consegue mais comer ali, você fala assim, olha, eu vou guardar um pouco, vou levar para casa, ou então você come escondido. Se você, na tua casa mesmo, você se pega às madrugadas comendo escondido, você tem um problema, você tem um alerta, ali tá, né, tem um barulho de incêndio, né, tem a sirene do incêndio que está tocando, está te avisando, olha, você tem um problema, você tem alguma questão. Tá, mas como é que eu identifico, né? O que é ansiedade quando a gente fala, né? E como que ela influencia na alimentação? Muitas vezes você não se conhece, você não sabe quais são os teus sintomas.
Por quê? Talvez você não faça uma terapia, talvez você não fale de você, você não tem um espaço que você possa falar e vai reverberar, você não vai para um profissional. E aí você não sabe, você não se conhece, você não sabe, não sei nem se eu tenho ansiedade. O que que é ansiedade? Né? A ansiedade como resposta emocional, o que que é? É uma reação emocional que pode desencadear desejos intensos, né, dos alimentos específicos. Então, uma questão interessante da compulsão alimentar, que você, quando pensa, você pensa em típicos, em tipos específicos de comida. Você não pensa em comer um jiló, uma alface, né, um nabo, um quiabo. Não. Você pensa em coisas gordurosas. Você pensa num chocolate, você pensa num sonho, sabe? Você pensa num sanduíche enorme. É interessante, né? Então, a tua mente, ela já é programada nesse sentido, né? O comer para lidar com as emoções. Muitas pessoas elas usam a alimentação como mecanismo para aliviar os sentimentos desconfortáveis que tá causando essa ansiedade. Isso é com você? Eu tô falando tudo isso para quê? Para que você possa se identificar, para que você possa ver se isso acontece com você. Então nós estamos num processo aqui de entender um pouco. Isso hoje é para você, principalmente, que você não está passando por uma terapia, e eu queria que você começasse a se identificar, que você começasse a perceber se isso acontece com você. Hoje teve uma paciente que me procurou no consultório e falou assim: olha, doutor, o senhor postou um vídeo de uma paciente e eu percebi que aquilo que está acontecendo com ela é o que acontece comigo no dia a dia. Inclusive, ela estava com um problema de psoríase, que é uma também ela percebeu que era uma somatização de tudo aquilo que estava acontecendo. E ela falou: olha, eu percebi, naquela moça, eu identifiquei que eu estou com esse problema. Então, o nosso bate-papo hoje, a minha intenção, eu quero que eu vou trazer aqui alguns exemplos, falar um pouco sobre isso, mas eu quero ver se você se identifica. Para quê? Para que você perceba que alguma coisa está acontecendo. De repente, a sirene chegou hoje e bateu na tua porta. Knock, knock, knock. Né? Alguma coisa pode estar acontecendo com você. Então, o ciclo da compulsão alimentar, esse comportamento, ele pode criar um ciclo onde a compulsão alimentar ela agrava ainda mais a ansiedade. Então, primeiro, é reconhecer esse problema. Reconhecer que você está passando por isso. Né? Olha só, a psicóloga Adriana, disse: Mauro, eu desenvolvi compulsão alimentar, bulimia. A luta por querer perder peso, hoje, é administrada com terapia, atividade física, mas processo muito intenso. Aparecem os episódios compulsivos. Olha só, você vê? Mesmo com tudo isso, ela falando, a psicóloga Adriana falando para nós. Hoje ainda aparecem esses episódios de compulsão. Por mais que você lute, que você trate, que você esteja trabalhando em prol disso, ainda tem as recaídas. Nós vamos falar isso um pouquinho depois, mais para frente. Você entende? Então, vai identificando, vai vendo se você passa por isso. Então, tem uma lista aqui que eu queria que você percebesse, que você olhasse, identificasse se você está nesse processo. Né? É importante que a gente possa adotar uma alimentação saudável. Como é que a gente vai fazer isso? Você vai numa nutricionista, você tem contato com isso, você é uma pessoa que leva isso em consideração? Como é que é você? Que tipo de pessoa é você? Você tem possibilidade, porque às vezes também você pode ir numa nutricionista, ela pode ter um cardápio ideal para você, mas às vezes você não tem condições, você acha que você não pode comprar aquilo, e você pode. A gente lida com um monte de pacientes que tem essa limitação. Eu falo, mas eu não vou numa nutricionista porque ela vai querer que eu mude toda a minha alimentação e vai querer que eu compre algo que eu não posso. Não,
Vá, tenha contato e hoje as nutricionistas hoje elas estão adaptando, elas estão olhando o que você tem no teu entorno, o que você tem na tua casa, para que você possa começar dali com esse processo. Por quê? Porque primeiro precisa mudar nossa mentalidade. Porque nós estamos muito distantes da área da saúde. A gente não se cuida, a gente quase não tem esse costume. Então, nós temos que ter contato com tudo isso. Então, a terapia, o nutricionista, o personal training, não é mais supérfluo, sabe? Todos nós. No momento que você começa a treinar com o personal, que você vê a diferença, você fala, gente, que a gente treina tudo errado. Então, esses profissionais, eles são primordiais na nossa caminhada. E é muito importante que você pense nisso. E é adotando uma alimentação saudável, né, o que é fundamental para nós? Para a gente quebrar o ciclo da compulsão alimentar? Ter uma alimentação que possa te ajudar no dia a dia. Porque é interessante, nós achamos que, que só a alimentação ajuda, que só fazer exercício ajuda, né? Nós achamos que se você fechar a boca, né, só isso ajuda, mas não. Esse processo é um combo que precisa entrar em contato com isso. É um combo. Não é só alimentação, não é só terapia, não é só o exercício físico. É um combo em relação a tudo isso. É você também ter um endócrino, é você ver como que funciona o teu intestino, como que funciona o teu fígado. Sabe, hoje em dia, o que dificulta muito? Às vezes, nós começamos a ter gorduras abdominais e essas gorduras, elas entram no fígado e vai dificultando. E isso impede muito o nosso emagrecimento. Então, às vezes, nós temos que cuidar disso. Então, é um combo e isso nos ajuda. Por isso que é importante o trabalho com a equipe transdisciplinar. Por quê? Porque isso tudo vai estar agindo em prol, né, de você é, estancar a obesidade. Nós temos aqui hoje Dris Machado, tudo bem, querida? Dris Machado, né? A Carla Cristina também entrou aqui conosco, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos falando sobre as estratégias. Hoje nós estamos falando sobre as estratégias de trabalhar a compulsão alimentar. Então vamos lá. É, olha só, quando a gente pensa numa alimentação como uma receita de felicidade, né, o que pode incluir como alimentos ricos de nutrientes para nós? Então a gente vai pensar em frutas, em vegetais, em proteínas magras, nós vamos pensar em grãos. E aí a gente precisa pensar um pouco sobre essa questão. Muitas pessoas falam assim: olha, você está fazendo dieta, né? E os estudos hoje têm trabalhado muito essa questão de dieta. O que acontece com a dieta? Você avisa para o teu cérebro que você vai ficar um tempo sem comer. Dali a pouco, quando você parar de comer, quando você parar de fazer a dieta, aliás, né? Pronto, ele já sabe que ele precisa agora funcionar, que ele precisa recuperar tudo aquilo que você perdeu. Então, o nosso cérebro, o nosso corpo, ele nos protege. Você entende? Então, essa mentalidade de dieta, ela dificulta muito a nossa vida. E isso dificulta muito o processo, né, da compulsão alimentar. Por quê? Porque, às vezes, você quer combater a compulsão, então você vai fazendo a dieta. Você vai tomar um medicamento da moda, você vai. Olha, hoje está muito em conta, né? O Monjaro, que você perde até 25% do teu peso. Imagina que maravilha. Só que depois disso, como a compulsão é uma doença, você tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque o peso vai voltar. E é incrível. Quando a gente fala isso, quando a gente estuda isso, é uma coisa. Agora, quando você sente na pele, você fala, gente, e o peso volta muito rápido. E ele duplica, ele multiplica. E você ganha mais peso do que você perdeu. É, é assim. É assim. É incrível isso. Mas isso acontece conosco.
acontece com todos nós que fazemos uma dieta e tomamos medicamento. E o que acontece? Pronto. Aí a gente se desanima, a gente deixa de acreditar em nós mesmos, né? E o peso volta e volta com muita força, volta com muita força. Então, o que é ansiedade? O que influencia a alimentação? Ansiedade como resposta emocional, comer para lidar com as emoções e os ciclos da compulsão alimentar. Quais são os mecanismos? Quais são os mecanismos da compulsão alimentar? Né? Quais são os mecanismos? Um deles é o consumo excessivo de comida. Você come muito? Coloca aqui para mim se você é uma pessoa que come em excesso. Né? Dr. Maurício Leite, seja bem-vindo. Coloca aqui para mim. Você é uma pessoa que come muito? A Adriana diz, olha, a compulsão está presente na minha vida desde os 15 anos, que já li. Antes, a minha relação com a comida era totalmente desregulada. Hoje venho conquistando o controle por meio de um tratamento multidisciplinar. Muito bem, é isso mesmo. Por que o tratamento multidisciplinar é importante? Porque cada, cada, é, cada profissional ele vai, na sua expertise, dar o melhor que ele pode para que você possa ganhar, para que você possa vencer as dificuldades. Né? Como eu disse, eu tive a experiência de fazer um treino com personal training, né? Eu falei, gente, é muito, 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 é muito diferente. As dores que eu tinha no corpo quando eu treinava sozinho, com o personal não tenho. Hoje não dá para você fazer, não dá mais para treinar sem personal. Por quê? Porque muito mais, adianta muito mais o nosso treino. Quando você vai numa nutricionista que tem a expertise, que sabe de tudo que você pode comer, de todos os balanços, de todas as associações que você pode comer, né? A quantidade de gordura, a quantidade de proteínas, de carboidrato, pronto, facilita mais a tua vida. Agora, quando a gente come errado, por isso é que não funciona. Adriana falando, quando a dieta, quando dieta, rapidinho, deixa eu só ler direitinho aqui. Quando dieta não conseguir adaptar ao jejum intermitente. Na panela de comer tem o comportamento compulsivo. Isso para mim. Porém, essa opção é efetiva para outros. Exatamente. Cada um, né, essa equipe transdisciplinar, ela vai se adequar a cada tipo de pessoa. Vai se adequar a cada tipo de pessoa. Agora, quais são os mecanismos da compulsão alimentar? Consumo excessivo de comida, respostas às emoções negativas e a importância do atendimento. Então vamos lá. Consumo excessivo de comida. A compulsão alimentar caracteriza-se pelo consumo descontrolado de grande quantidade de alimento em curtos períodos. Como é que é você? Você come em excesso? Você, quando começa a comer, você come muito, muita comida? Você come grandes quantidades? Como é que funciona? Né? Fala para nós aqui. Alguém que quer dar além da Adriana, quer falar um pouquinho sobre isso? Como é que você se comporta quando você está diante da comida? Respostas às emoções negativas. O comportamento alimentar compulsivo geralmente ocorre com a resposta às emoções como tristeza, ansiedade ou estresse. Como é que você lida quando você está com esses sentimentos? Você também é uma pessoa que come dessa forma, que esconde atrás da comida ou que usa a comida para aliviar os teus sentimentos, as tuas questões? Diz um pouco, né? Fala um pouco para nós como é que você age nesse sentido. Né? Como é que você, como pessoa, age? Né? Fala um pouco para nós. Você é uma pessoa que, quando está sobre esses efeitos, né? Como é que as coisas funcionam com você? Eu queria ouvir um pouquinho, você que está aqui conosco, né? Yara, você come, Yara? Fala um pouquinho. Você é assim?
Quando você está com ansiedade, você usa comida, você se esconde atrás da comida, que tipo de pessoa que nós estamos lidando, né? Agora, em relação à importância do atendimento, do entendimento, compreender esses mecanismos é fundamental para identificar padrões e criar intervenções eficazes contra a compulsão alimentar. Quando você se entende, quando você entende o que está acontecendo com você, quando você vai. Às vezes a gente tem pacientes que ele, quando chega no consultório, ele não sabe falar sobre ele. Quando você compreende tudo isso, a importância de você entender, de você conhecer você, você chega ali no consultório e você fala para o profissional, para o médico, qualquer pessoa que estiver te atendendo ali, o que está acontecendo com você. Por isso é que é importante, você identificar que tipo de pessoa, que tipo de sintomas que você tem. Porque muitas vezes nós temos dificuldades de falar para o médico, de falar para o profissional que está nos atendendo. Né? Olha, a Ciele Santos está dizendo, se eu estiver triste, como? Se eu estou feliz, eu também como. Olha só, olha, independe do estado, ela come. Se está feliz, come. Por quê? Porque nós não aprendemos a trabalhar com essas emoções. Nós não falamos sobre isso. Nós não conversamos sobre isso. Então chega um momento que você vai dividir com quem? Eu estou feliz. Eu vou comemorar, né? Eu vou comemorar. O que eu vou fazer? Eu vou comemorar. Estou feliz. Agora, se eu estou triste também, puxa, eu vou afogar as minhas mágoas. Né? Essa é uma expressão antiga, não sei se todo mundo conhece. Mas eu vou fazer isso. Vou afogar, né? Exatamente isso? Então, exatamente isso. Agora, o que é importante, pessoal? É a gente reconhecer os nossos gatilhos. Um dia desse eu estava perguntando para uma paciente, ela falou assim, olha, doutor, eu tenho gatilhos de datas, né? Eu tenho gatilho de datas. Eu falei, datas? Toda vez que é Natal, Ano Novo, eu tenho questões, tenho problemas. Eu falei, é mesmo, menina? Eu falei, doutor. Sabe, é difícil, mas eu tenho. Eu falei, tá certo. Mas como é que funciona isso? Né? Eu falei, então, ela falou assim, olha, às vezes, quando eu era criança, né, na minha casa, a gente passava muita dificuldade. A gente passava muita dificuldade. E aí, o que aconteceu depois? Eu cresci e a minha vida melhorou. A minha vida, hoje, eu tenho uma condição favorável. Eu e meu marido, nós trabalhamos, os meus filhos, eles estudam nas melhores escolas. A gente tem tudo para eles. Mas todo final de ano, doutor, me vem aquele momento de tristeza, aquela coisa horrível que eu me lembro quando a gente era criança, que a gente não tinha presente, não tinha nada. Aí eu falei, é mesmo? Mas você ainda não conseguiu trabalhar essas coisas? Porque eu falei, doutor, eu não consigo. Ela falando. Então, é difícil isso. Né? Então, tem gatilhos emocionais que, toda vez que acontece, eles nos levam para um passado longínquo, onde acontecia todas essas coisas, todas essas dificuldades. E se nós não nos deparamos com ele, se nós não trabalhamos essas dificuldades, elas vão nos oprimindo. E nós voltamos naquele momento de dor. Isso acontece muito quando você tem uma relação e você não resolveu aquela relação, você sai daquela relação, sai por outra, começa outra relação. Então, todo problema que você tem hoje, você lembra daquele passado, daquela dor. Então, não é. E aí você põe tudo na conta da pessoa agora. No caso, o que as pessoas fazem? O que nós fazemos? Nós comemos. Porque você olha, você fala assim, puxa, eu estou angustiado, mas
O que que eu preciso? Eu tenho tudo hoje. Por que que eu estou sentindo essa dor? Por que que eu estou infeliz? Por quê? Porque tem algo lá atrás que você não conseguiu tratar. Você não conseguiu tratar. Então, é importante você identificar esses gatilhos e você ter contato com isso. Vá para uma terapia, leve esses momentos. É, aí tem pessoas que falam assim: olha, mas eu vou voltar no passado, eu vou ficar mexendo com isso. Precisa. Você não vai mudar o passado, mas você vai ressignificar o passado e olhar para frente. Porque isso são coisas que acontecem, que estão ali dentro de nós. São coisas que não foram tratadas. Essas emoções, elas estão ali. E toda vez que acontece algo, o que você vai fazer? Você vai comer. Comer. Você vai comer. A Adriana comia muito doce em pouco tempo. O ciclo era doce, salgado e doce de novo. Depois vinha um arrependimento e a tentativa de me despedir do doce. Você vê? Esse é um dos ciclos, né? O arrependimento faz parte do ciclo da compulsão alimentar. Você segura, segura, não come, não come, depois a dopamina vai subindo, vai subindo, vai subindo, até chegar no nível 1000 e aí você come. Pronto, comeu, veio o arrependimento. Agora, os estudos falam assim que nós precisamos antecipar os gatilhos, antecipar a situação de emoção permite preparar respostas mais saudáveis para o manejo emocional. Então, se você sabe que você tem algumas questões que você não consegue enfrentá-las, é importante você trazer isso para a terapia. É importante que você possa fazer uma terapia e você encarar essas situações. Por quê? Porque isso vai ajudar com que você traga toda essa situação, todo esse passado, toda essa dificuldade que você teve ali e traga essa dor. E não é só a questão do passado, né? Às vezes, quando eu digo isso, por quê? Porque tem coisas que acontecem no dia a dia. Tem pessoas que elas têm dificuldades, elas não falam, elas não conversam. Tem gente que no trabalho, sabe, tem um paciente que fala, doutor, as pessoas me pedem para fazer coisas no meu trabalho, eu não sei dizer não, e aquilo fica dentro de mim. Então, a única forma que eu tenho é comer, para se vingar daquela situação. Porque eu não posso falar não para as pessoas, mas então eu como. Aí eu como. Então, essa é uma das ferramentas quando você trata de reconhecer os gatilhos emocionais. É você poder antecipar esses gatilhos, para que você possa trabalhar, para que você possa poder vencer isso. Quando eu digo que não são só coisas do passado, nós tivemos aí, eu sempre digo isso, eu gosto de falar sobre isso, a pandemia. A pandemia, ela nos trouxe muitos traumas. Por quê? Porque nós vivenciamos um momento terrível. Nós nunca passamos por isso, nós não ficamos dentro da nossa casa tanto tempo. Então, olha quanta desavença aconteceu. Não só as questões das mortes, mas assim, quantas pessoas se separaram. Por quê? Porque vivenciaram tudo isso. O peso, quantas pessoas ganharam peso. Por quê? Porque a única coisa que tinha para fazer naquela angústia toda era comer. Quem passou por isso? Né? Quem põe aqui, se você ganhou peso na pandemia, né? Se você conseguiu, como é que foi esse período? Por quê? Porque a comida é o nosso, é o produto especial do brasileiro. Olha a moça falando aqui, olha, eu estou feliz, eu como, eu estou triste, eu como. Então, foi um trauma que nós tivemos. E tem muitas pessoas que não levaram as questões da pandemia para o consultório, não trabalharam isso, porque ali onde arrebentou muita coisa. Muita gente, às vezes, tinha dificuldade de lidar com o casal em si, tinha dificuldade de lidar,
né, com várias questões. O que aconteceu? Na hora que ele se juntou, na hora que um olhava para o outro assim, não tinha como sair, porque o vírus estava lá fora, né? E o inimigo não era só aquele lá. Tinha um inimigo ali dentro. Tinha suas questões. Então, vamos, né? Vamos resolver? Não, vamos comer. E teve outros que como resolveram, né? Como resolveram? Se dilaceraram. Então, a pandemia foi um trauma que muitos de nós ainda não conseguimos resolver isso. E isso nos ajudou muito nessa questão da compulsão. Uma outra coisa que nós precisamos entender é o gerenciamento saudável. Né? Gerenciar respostas emocionais promove o equilíbrio e previne recaídas no comportamento compulsivo. Então, quando você coloca tudo isso a serviço de você conhecer quais são as questões, quais são as coisas que você precisa trabalhar, pronto, você vai estar livre, você vai estar seguro das recaídas. O que são as recaídas? São aqueles momentos onde você volta, aquele momento onde você não quer. Volta naquela situação onde você não quer. Adriana, eu engordei 10 quilos. Eu gosto da Adriana porque ela participa. Ela traz a experiência de vida dela que serve para muita gente. Inclusive, a Adriana é uma moça, é uma psicóloga que ela também tem lipedema. Nós aprendemos muito com ela. Mas vamos aqui, ó. Eu engordei 10 quilos na pandemia. Em 2021, descobri o lipedema, porque as dores nas pernas eram intensas. Olha só. Né? Aí juntou o Covid e também as emoções da pandemia. Pronto, você entende? Olha, nesse momento ela descobriu uma outra coisa mais complicada, que vem tudo, tá tudo ali, tá tudo em potencial, e aí, numa situação dessa, sabe, vai eclodindo tudo isso. Agora, é importante o quê? É importante trabalhar essas questões, assim como está sendo feito, assim como ela está fazendo. Então, para a gente. Como é que a gente faz? Nós precisamos identificar, né, os sinais e padrões pessoais. Então, uma coisa que é importante para o nosso crescimento, identificar os sinais e padrões pessoais. Como é que a gente faz isso? A autoobservação de um registro alimentar. O que você está comendo? Né? Quando você vai numa nutricionista, ela fala assim para você: você tem um diário alimentar? Aí você fala, mas para que eu preciso de um diário alimentar? O diário alimentar, ele vai registrar, né, diariamente o que você come. E aí, quando você fala, se você tem um diário, você vai poder mostrar para ela o teu padrão, que tipo de pessoa que você é em relação à alimentação. É interessante. Quando você vamos imaginar que você é uma pessoa que você tem problemas financeiros. Então, se você vai num contador e fala para ele assim, ó, meu senhor, eu estou com um problema financeiro, eu ganho bem, sabe? Mas assim, o meu dinheiro eu não sei para onde vai. Ah, você não sabe para onde vai? Não. Mas o senhor quer saber? Quero. Então o senhor vai fazer o seguinte: você vai pegar um papel, uma caneta e vai anotar tudo que você gasta diariamente. No final do dia você faz a soma e você anota item por item o que você gastou. Tá certo? Tá certo. Aí você faz aquilo um mês. Aí você olha, você começa a ver o tanto de coisas que você gasta e no que você gasta e como você poderia economizar aquilo. É quando chega o teu cartão de crédito, né? Você chega a fatura, mas você não sabe no que você gastou. Você entende? Você só vê o valor lá. Quando você começa a olhar, você começa a ver os nomes assim. Alguns têm, mas outros não. Então, e tem aquelas coisas que o cartão de crédito também que alguém compra, né? Você olha assim, mas você fala, meu, eu não lembro disso aqui. Agora, se você anotar todo dia, é isso. A mesma coisa é a importância do diário alimentar. As pessoas chegam e falam assim, olha, eu não como muito.
Ah, tá bom. Mas a gente não sabe a balinha que a gente chupa aqui, a gente não sabe, a gente não computa o docinho que você come, você não está computando nada disso. Você entende? Agora, quando você põe no papel e no final do dia você olha e fala assim, meu Deus, aí você vai começando a ver aonde que está o rombo. Então, por isso é que é importante o diário alimentar. O monitoramento emocional, né? Anotar emoções relacionadas à alimentação ajuda a reconhecer gatilhos emocionais da compulsão. É, a gente acabou de ver a moça falando aqui, olha, eu como, quando eu como, se eu estou feliz, eu como. Se eu estou triste, eu também como. Então, é muito importante você, quando está nesse processo, você anotar quais são as emoções que levam você a comer mais ou menos. Quais são essas emoções? O que te leva? Você entende? É importante você ver os momentos, porque você vai começar a trabalhar aqueles momentos. Você leva aquilo para a terapia e começa a trabalhar esses momentos. O que acontece? Né? Às vezes eu tô, acontece que assim, o meu marido me chama e ele fala alto. Puxa, aquilo me lembra o meu pai falando comigo. Pronto, aquilo é o já me desperta, né? Para não dar um tapa, eu vou lá comer alguma coisa. Adriana, eu engordei 10 quilos na pandemia, foi em 2021. Isso aqui eu já li. Olha só, olha só. Então, o que acontece? Você vai identificando tudo isso, vai identificando essas coisas, essas emoções, o que leva você a comer da forma como você come. Né? O que te leva a comer do jeito que você come? Então é importante ter esse monitoramento emocional. Agora, reconhecimento de padrões. Mapear as causas, as frequências da compulsão facilita controlar a estratégia de prevenção. Quando você começa a entender o teu padrão de comportamento, então olha só, quando o fulano de tal fala assim, eu sinto isso, então vai dar nisso. Você começa a perceber quem é você. Você começa a se olhar e falar assim: então é dessa forma que eu ajo. Você já percebeu que às vezes você está numa reunião, tem aquelas pessoas que estão numa reunião, ou tem aquelas pessoas que estão em festas e elas não conseguem se segurar emocionalmente, elas se descontrolam. Já percebeu? É isso que nós precisamos perceber. Quais são os momentos que nos descontrolam, que nos deixa fora do nosso eixo? A gente precisa saber, porque senão você vira um objeto na mão das pessoas, senão você é muito usado. O indivíduo chuta a tua canela, você vai e bate na cabeça dele. Sabe? Você responde de outra forma. Então, como é que tem pessoas que se você xingar a pessoa, você sabe que ela vai xingar você de volta. Então as pessoas começam a identificar esses padrões. Olha, o fulano de tal. Olha lá, ixi, aquele fulano de me come demais, cara. Sabe? Ó, daqui a pouco ele vai começar a beber. Sabe? Nossa, Deus, ele começa a se estampar comigo. Eu não vou sair com ele, não. Tá louco, ele come muito. Começa a identificar esses padrões que a gente não consegue se controlar. E uma das características da compulsão é isso. Você não consegue se controlar nem na frente das pessoas nem na frente das pessoas. Você entende? Essa é uma das características. Agora, o que nós precisamos depois entender um pouco? Nós precisamos, depois, diante de tudo isso, que você conhece tudo isso, você precisa começar a analisar essas situações de risco, essas situações que você passa. E como é que você vai fazer isso? Você vai identificar, vai fazer uma identificação de contextos de risco. Você vai reconhecer ambientes que elevam a chance de episódios compulsivos e essenciais para a prevenção eficaz. Quando você vai no supermercado, não sei se você já percebeu, o supermercado é um lugar fantástico para que você possa comprar. Ele já é preparado para que você possa comprar. Você entra, tem uma música maravilhosa, né? Às vezes
Tem gente que, dependendo do lugar, tem um sertanejo, dependendo do lugar, tem uma música clássica, dependendo dos bairros, dependendo do outro lugar, tem uma música mais agitada. Isso eles fazem essas pesquisas. Então você entra ali é uma coisa que causa um gatilho. Você olha para as prateleiras, elas estão todas coloridas, isso vai te animando a comprar. Por isso que é importante, quando você vai sair para uma compra, você leva uma lista. Por quê? Porque senão se você não leva uma lista, você compra muito mais do que você saiu para comprar. Não é assim? Na tua casa, como é que funciona? Né? Teu marido, tua mulher, como é que eles são? Você não leva a lista? Compra sempre mais. Então, identificar esses contextos de risco. Onde é o risco? O supermercado é um risco. Por quê? Porque você vai lá, se você não for com a lista, você vai comprar mais, você vai trazer sempre mais, porque é muito estimulante, tem muito gatilho para fazer com que você compre. Uma outra coisa, quando você vai num rodízio, sabe? Então tem aquele monte de coisas e você tem na mentalidade que você pagou por aquilo, então você vai comer o máximo que você puder. Não é assim? Quando você pensa, você fala, puxa, aí como é que eu vou deixar toda essa comida aqui? Então, são lugares que você tem que controlar, tem lugares que você já não pode mais frequentar. Por quê? Porque são lugares de risco, né? São lugares com muita dificuldade. Muita dificuldade. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente faz em relação a isso? Você tem que ver, você tem que conseguir controlar isso. Planejamentos de prevenção. Planejamentos de prevenção. Planejar ações especiais para evitar ou frequentar situações de risco melhora o controle dos episódios. Então, você já sabe que você não vai em algum lugar. Você já sabe que você precisa planejar, você precisa pensar que você tem situações que você não vai. Bom, eu não posso ir no rodízio. Eu não posso. Por quê? Porque no rodízio não tem condições. Lá eu vou passar mal, lá eu vou comer mais do que eu preciso comer. Então eu não posso. Sabe, se eu for no supermercado, eu tenho que levar uma lista. Eu preciso levar uma lista. Nós precisamos. Por quê? Porque toda vez que eu vou lá, se eu vou sem uma lista, eu vou comprar mais coisas do que eu preciso. Ah, então, o que eu vou fazer? Eu vou levar uma lista, certo? Eu vou levar uma lista comigo, tá bom? Bom, tem um outro ponto que é importante que eu queria falar, que era a importância do autoconhecimento, do conhece-te a ti mesmo. Né? Então, tem, é, tem alguns pontos aqui, são 3 pontos específicos que eu queria tratar com vocês. Primeiro, reconhecimento emocional. Compreender as próprias emoções permite maior controle sobre as reações e escolhas diárias. Aquilo que eu falei para você. Não fique na mão das pessoas. Não se exponha. Não acabe com toda a comida que tem ali. Por quê? Porque as pessoas estão olhando para você. Então você precisa tratar dessas. Você precisa reconhecer emocionalmente como é que você age. O que leva você a se expor daquela maneira. O que leva você a uma compulsão alimentar. Sabe, o que leva você? Hoje não é só o gordinho que faz sucesso. Não, um indivíduo que come muito também, que aparece, né, faz sucesso. Então é importante você ter esse reconhecimento emocional, de você saber que quando você chega num lugar, tais atitudes, tais sintomas vão fazer com que você perca o controle. Uma outra coisa, decisões conscientes. O autoconhecimento ele fortalece a tomada de decisões conscientes para os resultados positivos. Quando a gente se conhece, a gente tem opções de poder decidir melhor. Por quê? Porque dependendo de cada pessoa, você
se você não pode tomar álcool, você sabe que você não pode tomar álcool porque álcool faz mal para você. Aliás, álcool faz mal de qualquer maneira. Mas tem gente que às vezes não pode tomar suco de maracujá. Eu tenho um amigo que ele sempre toma suco de maracujá e ele dorme assim, literalmente, né? Ele descansa mesmo. Então, o indivíduo, se ele se conhece, ele toma decisões conscientes. Se você conhece, vai no nutricionista, você sabe, você pode, você conhece tomar decisões conscientes. Por quê? Porque você já sabe daquilo que você pode comer, daquilo que você não pode. Então, esse conhecimento, a importância de você se autoconhecer, de se conhecer e autoconhecer. Você já tratou com ela essas questões. Mudanças sustentáveis. A gente, nós somos peritos em fazer dietas. Nós já fizemos um monte, né? Da Lua, do Cã, você pode aí escrever quantas você já fez. Quantas você já fez, né? Agora, quando você diz assim, olha, eu vou fazer uma dieta 2 meses. Para que finalidade? E aí, às vezes, você não consegue. Entende? Então, o que é melhor? É melhor você fazer mudanças sustentáveis, mudanças que você dê conta de fazer. Hoje, uma paciente no consultório, ela me falou uma série de coisas, foi a primeira vez que ela foi. Aí eu disse, olha, 3 coisas, se você puder começar a olhar para isso. Primeiro, olhar para isso. A tua alimentação, a quantidade de exercício físico que você faz, né? E as emoções. O que você está fazendo? Então, alimentação, exercício físico e você vai vir a terapia. Tá certo? Vamos começar por isso? Tá, você já foi em alguma Nutri, já viu isso, tal, tal? Não. Então, o que você está comendo? Não, e geralmente os pacientes eles sabem tudo, sabem até mais que nós. Ah, então tá bom. Então tudo isso você já sabe, então vamos prestar atenção nisso. Vamos ter passos saudáveis, passos que a gente pode fazer, passos sustentáveis. Então a gente você pode dar uma caminhada no teu condomínio? Posso. Então tá bom. Então, se você começar por isso, já vai estar ótimo. Até você tomar as decisões. Porque aí você vem para a terapia, nós vamos conversar, falar, nós vamos conversar, você vai trazer você vai se conhecer, vai conhecer os teus limites, vai ver como que é o teu padrão de comportamento e você vai se autoconhecendo para que você possa tomar mudanças, tomar decisões, para que você possa mudar, mas de uma forma coerente. Mudanças sustentáveis. Isso são as primeiras coisas que nós pedimos, sabe? Então vamos aqui, vamos trabalhar, você vai se conhecer e pouco a pouco você vai ajustando. Porque se você ajusta um grau, olha só, você está aqui, ó, abriu um grauzinho, lá na frente dá uma diferença enorme. Aí, se a pessoa consegue entender tudo isso, você vai pondo mais elementos, e o indivíduo vai mudando. Daqui a pouco, por quê? Porque ele precisa buscar essa evolução. E quando você começa a olhar para dentro, isso é permitido. Então, essa é a importância do autoconhecimento. E, para a gente terminar, eu queria trabalhar uma questão aqui um pouquinho, que é o desenvolvimento dessas estratégias do enfrentamento autossustentável. Vamos lá. É, tem algumas. Tem uma. A literatura fala muito sobre uma técnica de respiração, de relaxamento, que ela ajuda demais. Né? Muitas vezes as pessoas, quando elas chegam com crise de ansiedade no consultório, a gente faz muito isso. E eu queria que você pudesse pesquisar sobre isso. Para que você, porque como é algo que eu vou estar falando aqui no molhado, aqui, muitas vezes para muita gente, então eu queria que você pesquisasse sobre isso. Anota aí, técnicas de respiração e relaxamento. Por quê? Porque isso é muito importante. E isso precisa você começar
a buscar tudo isso, né? Esses exercícios de respiração simples, ele pode aliviar a ansiedade rapidamente durante essas crises emocionais. Então, o que é importante? É importante você pesquisar. Anota isso para você olhar, porque às vezes você tem muita crise em casa e você tem uma ferramenta que é você parar. Quando você respira, o cérebro oxigena. E aí, com uma técnica é muito mais fácil. Por quê? Segura e solta. Então tem uma técnica nisso, que você só respira em 4. Tem vários números de respiração que você pode treinar. Agora, é importante você estudar sobre isso. Você entende? Pesquise sobre isso. Uma outra coisa, promoção da calma. Respirar profundamente ajuda a induzir um estado de calma e equilíbrio emocional. Toda vez que a gente fica numa crise, a gente começa a se desesperar. E você não consegue, às vezes, nem falar. Tem tantas pessoas que, às vezes, vão dar uma palestra, ela tem uma crise de ansiedade e não consegue falar, não consegue. Era parar um pouquinho, fazer uma respiração, um exercício de respiração, para conseguir emitir. Às vezes a voz vai embargando, e é um processo muito difícil se você não tem um controle disso. E às vezes você tem um conteúdo maravilhoso para passar para as pessoas, e você, naquele momento, você não pode. Por quê? Porque você não dominou isso. Então são coisas que a gente, quando a gente ficou fazer aula de canto, isso era primordial. Você precisa saber respirar, porque para atacar nota. E isso a gente vai fazendo com o tempo. Daqui a pouco você vai treinando, você vai tendo habilidade de fazer. Aí você vai cantar. Essas pessoas que cantam rap, cantam músicas muito rápidas, treinam isso. E nós, quando temos crise de ansiedade, o que falta? Falta a respiração que nós precisamos treinar. Então, estudem isso, sabe? Para que vocês possam não estar na mão das pessoas. Tá bom? Olha só, eu estou chegando ao final da minha apresentação aqui, daquilo que eu podia colaborar com vocês. E eu queria deixar uma mensagem aqui que é muito importante em relação a isso. Nós estamos tratando de uma doença incurável. Então, quanto mais a gente sabe sobre essa doença, mais vai nos ajudar. Quanto mais a gente estuda sobre isso, mais vai nos dar condições da gente poder vencer as dificuldades. Agora, quanto mais você sabe de você, quanto mais você consegue identificar as tuas lutas, mais você vai poder vencer a você mesmo. Tem um livro muito conhecido que você já deve ter conhecido, já deve ter lido, que é A Arte do Senhor da Guerra, que ele diz assim, olha, se você não conhece o teu inimigo e você não se conhece, você perde todas as batalhas. Se você se conhece e não conhece o teu inimigo, ou vice-versa, você vai ganhar algumas batalhas e vai perder outras. Você vai ficar à mercê disso. Agora, se você se conhece e conhece o teu inimigo, você ganha todas as batalhas. É uma probabilidade muito grande. Então, e o conhecimento é fantástico para isso. Quando você começa a se conhecer, quando você começa a conhecer o entorno, quando você começa a pesquisar, a estudar, isso é fantástico. Isso te dá poder, isso te dá condições. E uma coisa que a obesidade faz conosco, ela nos expõe. Ela tira a nossa mobilidade. Ela é uma
é uma bomba atômica que vem quietinha, é como se fosse um câncer. Por quê? Porque ela vai minando, minando, minando as doenças, as comorbidades, aquilo ali depois é uma bomba relógio. Então, vamos cuidar disso. Vamos cuidar disso. Tá bom? Eu queria agradecer a todos vocês. Adriana, você foi uma parceirona hoje, querida. A tua participação, não sei nem como te agradecer. Maravilha. É sempre bom ter alguém batendo papo com a gente aqui. Eu convidei aqui, mas não entrou ninguém, então. Mas eu queria deixar para vocês essa mensagem. Muito obrigado a todos que participaram, tá bom? No momento oportuno, a gente vem falar de um outro assunto. Pessoal, olha, nós aqui do Instituto, Dr. André Araújo, temos uma equipe transdisciplinar para cuidar de você, tá bom? Nos procure, você que passou por aqui hoje, depois vai ficar gravado isso, procure o Instituto Dr. André Araújo, tá? Um grande abraço e boa noite para todos.